lembrar tudo que eu estou falando para vocês. E agora, das piores hipóteses, gente, desse sinal. Tá? Hipertensão, bradicardia, oscilação na respiração, alteração de pupila. O que seria alteração de pupila? Pupila contraída, miótica. Pupila contraída, é sinal importante a pupila contraída? Sim. Pode ser sinal do quê? Intoxicação? Por drogas, né? Alguma substâncias químicas que ela ingeriu, tá certo? Fazendo vasoconstrição, pupila miótica. Pupila aberta, o que é pupila aberta? Midriática, certo? Entendeu? Então, gente, o que eu faço? Eu estou fazendo uso da minha lanterna de pupila, às vezes eu não tenho lanterna de pupila, eu uso o celular. Né? Todo celular tem uma lanterninha, o que você vai fazer? Vai passar o celular, vai ficar feio o negócio. Uso o celular para verificar pupilas. Então eu estou verificando pupilas, né, com a minha lanterninha. Primeiramente eu fecho, a hora que eu abro, eu passo o foco da luz. O que essa pupila vai fazer? Ela vai contrair e dilatar. Então uma pupila normal, vocês podem pegar uma lanterna e vocês vão ver que ela faz o quê? Ela vai dilatar. Então, nós estamos avaliando com a nossa lanterna a resposta pupilar. Essa hipertensão, essa lesão cerebral causa essa alteração? Segundo a informação, ela está baseada na região do tronco cerebral, esses nervos que controlam a pupila. Ela cruza a base do cérebro fazendo essa vasoconstrição ou vasodilatação. Tá certo? Constrição é o olho comprimir, fechar a pupila. E a dilatação é quando ela abre. E às vezes eu tenho uma aberta e uma fechada. O que é uma aberta ou fechada? Uma está bem grande e a outra está contraída. O que significa essa reação? Pupilas anisocórica ou pupila desiguais. Por que estamos tendo uma pupila desigual? Porque a resposta de lesão é para cá. E na onde eu tenho mais alteração? Para cá. Por quê? Geralmente a lesão para cá, a resposta de coordenação motora ocorre para onde? Contrário ao lado. Se eu tenho uma alteração desse lado, a alteração da vítima vai estar mais clara para esse lado. Como assim alteração? Movimento, perda de sensibilidade, certo? Vamos supor um AVC, por exemplo. Se eu tiver um AVC desse lado, qual é o lado que a vítima vai ter resposta? Você sabe disso, né? Então essa informação ficou clara para vocês com relação à avaliação pupila. Pupilas isocóricas é a nossa normal. Pupilas miótica, contraída. Pupila midriática, dilatada. Pupila anisocórica, desigual. A miótica, droga. Dilatada, droga também. Morte cerebral, intoxicação por droga, né, que nós falamos, né? Traumatismo de crânio, as duas pupilas podem estar dilatadas, que é a midrise, entendeu? Então, e o anisocórico também, tá? Tumor cerebral, hemorragia, AVC, pode levar esses sinais, tá? Então, vamos ficar atento nessa avaliação na hora da cena, de tudo que tem na cena, para a gente tentar associar as informações e chegar numa conclusão realmente do que está acontecendo aqui com o paciente. Às vezes, é neurológico focado aqui do trauma. Às vezes é neurológico focado em uma outra situação. Às vezes é focado em intoxicação por drogas, né? A pessoa tentou suicídio, tomou carteira de 10 anos, pulou lá do abismo, né? Entendeu? Então tem várias histórias que podem envolver numa vítima de trauma nessa abordagem. Nós estamos fazendo essa avaliação para chegar nessa conclusão dessa resposta neurológica, tá certo? Olha bem para vocês fazendo a avaliação das pupilas. Tem na aulinha depois, vocês vão ver a aulinha que eu mandei para vocês no grupo. Pupilas. Fiz a avaliação se tem sinais da alteração de pulso, né, que é o pulso fraco, forte, né, que é lento. A respiração pode estar alterada. Além do mais que eu posso avaliar, eu posso perceber sinais de hemiparesia ou hemiplegia na vítima? Hemiplegia ou hemiparesia? O que é hemiparesia? Perda de sensibilidade. O que eu peço para o meu paciente? Senhor, aperta a minha mão para mim, mão direita. O colega meu, pai para mim, né? Aperta a mão esquerda, levanta a perna direita, perna esquerda. Ele mexe com as pernas, o braço mexe aqui, eu percebi que a perna ele não mexe. O que vocês acham que pode ter? O que eu desconfiei aqui? O que eu percebi aqui? Que o paciente tem uma lesão aqui medular, né? Aqui medular. Então estamos avaliando o sistema neurológico e já também fazendo a avaliação do possível trauma raquimedular, tá certo? O trauma raquimedular às vezes acaba se confundindo muito nessa questão de avaliar, focar muito no neurológico, focar muito no circulatório, esquece do trauma raquimedular. E por que eles estão colocando colar? Por que eles estão fazendo rolamento em bloco? Trauma raquimedular.
está pensando lá no começo em tratar desse problema que pode apresentar. Quais são os sinais de trauma raquimedular? A perda dos movimentos. O que seria a perda do movimento inferior? Paraplegia, né? Perda do movimento inferior, membros inferior, paraplegia. Quando eu tenho a perda de movimento de todos os membros? Tetraplegia, tá certo? Então, quer dizer, quando eu tenho movimento de todos os membros, onde está a lesão? Aqui, ó. Vou falar para vocês que até a C5, C1, C2, C3, C4, C5, vai até C7, até a C5, C7, daqui, C7 do mamilo para baixo, acima de C5, vai comprometer os membros superiores, tá? Que é a tetraplegia. E se pegar C1, C2, qualquer movimento que eu faça aqui, o paciente pode ter uma parábola respiratória na minha mão, tá certo? Um sinal importante a ser avaliado na emergência quando vocês abordar. Sinal de priaprismo. Que vocês sabem o que é sinal de priaprismo? Quem sabe o que é sinal de priaprismo? Levanta a mão para mim. Quem sabe o que é sinal de priaprismo? Gente do céu, é um sinal importantíssimo na avaliação de vítima de trauma, ereção do pênis. Por causa da lesão de nervo frênico, segundo informação, quando fratura a C1, C2, o paciente rompe esse nervo frênico ou danifica esse nervo frênico, segundo informação, leva essa ereção do pênis involuntária. Então toma cuidado, toma atento. Se vocês observarem, esse sinal não é de forma que o paciente está fazendo por propósito, é por questão do trauma, tá certo? Então a gente vai lembrar que podemos até fazer um jeito para não ficar muito exposto isso, né, para não ficar tão constrangedor para as pessoas na rua, na hora da atendimento, mas enquanto vocês estiverem na ambulância, vocês são profissionais. Nada fica com risadinha, com gracinha, né? Lembrar que isso faz parte da lesão do paciente. Vocês entenderam? Isso, ereção do pênis, tá? Nessa avaliação inicial. E isso detecta que nós temos que tratar o máximo possível de estabilização dessa coluna vertebral. O máximo de imobilização e estabilização dessa coluna vertebral para não causar risco de lesionar ou ter uma parada respiratória. Se ele já tem a tetraplegia, provavelmente ou está macerada essa medula ou já cortou e rompeu essa medula. Entendeu? Porque essa lesão, a princípio, ela pode ser temporária ou ela pode ser permanente. O que seria temporária ou permanente? Temporário que não vai ter chance mais. Permanente é onde vai ser tratado e vai ser recuperado. Tem muitos pacientes que o paciente estava com essa tetraplegia, com essa paraplegia, foi tratado da melhor forma possível, chegou ao PS, ao serviço de emergência, e a vítima saiu, recuperou-se, né? Inverti, falei para vocês perceberem. Vocês entenderam? A temporária é quando vai passar. A permanente é quando vai ficar. A permanente é que já rompeu a medula. Rompeu a medula, não tem o que fazer. A temporária é onde o paciente vai ser encaminhado, ser tratado e recuperado. E aí depois o médico fala, você está andando hoje graças ao atendimento do Bertinho, graças ao atendimento da equipe de resgate que fez todo o protocolo de assistência como deveria fazer, evitando qualquer movimentação da vítima no local do trauma, certo? Dando importância a esse todos que nós estamos falando hoje. O cara caiu lá no penitenciário de Itaí, numa ribanceira. E ele levantou lá do carro e veio para cima na pista. Chegou na pista, não estava sentindo bem, colocaram num carro que serve para pronto-socorro. 10 horas da noite. 10 horas da noite, chegou aqui no PS, aqui em Avaré, por volta das 11 horas, andando. Foi atendido, foi para o leito. Quando foi 3 horas, 4 horas da manhã, o que você acha que aconteceu? Começou a perder o movimento dos braços e das pernas. Ele parecia que é perda de sensibilidade, tá? Nesse instante que começaram a perceber que ele estava com essa perda de sensibilidade, foram fazer uma tomografia. O que você acha que acharam na tomografia? Fratura de C7. Onde que está a C7? A C7, ela paralisa da altura do ombro para baixo. Pode verificar para você ver. Mamilo, ombro para baixo. Aí, a equipe do pronto-socorro foi colocar o protocolo de baixo. Colocar colar, colocar na prancha, vamos mobilizar, vamos fazer o protocolo. Entendeu? Era tarde, até o ponto de vista deles, o paciente chegou andando, o paciente não veio com o protocolo. Não é a responsabilidade do pronto-socorro, né? É a responsabilidade das pessoas, até do próprio paciente, ter sido atendido da forma correta lá no local, para chegar até aquele ponto. Colocaram os materiais de imobilização, tudo na vítima, e solicitar transferência.
por volta das 7 horas, 8 horas da manhã, transferi esse para o Unesp. Quem você acha que transferiu o paciente? Pô, beleza lá. Transferiu o paciente. Cheguei lá, na plancha, imobilizado, fiz os testes perfeitos, sem sensibilidade, paciente consciente, levamos a Botucatu. E nesse dia, chegamos lá na Botucatu, deixamos o paciente, passou 4 meses. 4 meses, chegou a mãe do paciente lá na base, que queria saber do atendimento do fulano. Daí eu falei para ela assim, mas quem que é o paciente? Fui lá puxar na ficha, entrei todos lá, puxei na ficha, o paciente só tinha feito a transferência dele para a Unesp. Então a transferência só transferi para a Unesp. E fui ver a história do atendimento dele. Falei, não tem ficha de atendimento, ele não foi atendido pela equipe. Ele com certeza foi trazido por terceiro para o pronto-socorro. Se você quiser tirar melhores informações, vai até a base da Polícia Rodoviária e confirma os dados da Polícia Rodoviária para ver se foi chegado resgate no local ou não. Porque não tem ficha do SAMU no local. Eu trabalhava na coordenação, então a gente tem todos os dados da região inteira do SAMU que chegaram. Ela falou, então tá bom, entendi. Por que você acha que ela foi procurar nós lá na base? Porque o médico lá na Unesp falou que o paciente teve aquela lesão por complicação porque ele usou, porque ele fizeram o protocolo. Entendeu? E ela levou que era o SAMU que entendeu, mas o SAMU entendeu que ele não socorro aqui que levou para o Unesp. Olha você ver as pessoas como chegam, né? Só para você entender da importância de você fazer os protocolos, certo? Tranquilo? Então vamos finalizar aqui agora esse atendimento. Avaliação neurológica. Fechei TRE.